Dê-me um cigarro, diz a gramática do bom aluno. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Este poema é de Oswald de Andrade, do início do século XX, e se chama Pronominais. E ele é um poema que fala de colocação pronominal. A gramática diz que é preciso dizer dê-me um cigarro. Mas as pessoas deixam disso, me dá logo isso aí. Então, vamos falar disso. Dê-me, me dê, dá-me, me dá. Quando é que nós devemos colocar estes pronomes átonos antes, durante ou depois do verbo? A esta matéria dá-se o nome de colocação pronominal ou topologia. É o estudo do lugar que os pronomes átonos, só vale para os pronomes átonos, aquela segunda coluna da nossa tabela de pronomes, que posição esses pronomes devem ocupar na frase. Então vamos comigo, vamos olhar o slide, vamos ver quais são as possibilidades. Primeiro tipo de colocação nós vamos encontrar aqui. Eu digo nada me intimida. Aqui está o verbo, a posição do pronome é sempre estabelecida em relação ao verbo e este pronome está antes do verbo, certo? É um pronome átono na função de objeto direto, que intimida alguém, e ele está antes do verbo. Esta colocação é chamada de próclise. Então, eu também posso dizer que este me está em posição proclítica. Proclítica. Ele está em próclise, ocorreu aqui uma próclise, ou eu posso dizer que o pronome está proclítico. Em posição proclítica quer dizer antes do verbo. Próclise, o pronome antes do verbo, que é a nossa tendência. A nossa tendência é usar a próclise. Ênclise, nem sempre ela está certa, mas é uma tendência. Colocação enclítica. Na colocação enclítica, o pronome vem depois do verbo. Então, eu tenho diga-me a verdade. Dizer é o verbo, a forma diga, e este me é um pronome que está depois do verbo. A ênclise vai exigir esse hífen, é um dos empregos do hífen para indicar a ênclise. Ele aqui é um objeto de indireto, aqui em cima ele era um OD, aqui embaixo ele é um OI, só para não perder a oportunidade de ver a função sintática. A verdade aqui é o OD. E aqui eu tenho uma posição enclítica, ou ênclise. Posição enclítica é esta posição em que o pronome vem depois do verbo. Pronome depois do verbo. E por fim a mesóclise. Na mesóclise, o pronome está no meio do verbo. Contar-lhe-ei um segredo. Preste atenção. A forma verbal é contarei. O verbo flexionado é contarei. Eu contarei um segredo. Oh, meu Deus, quero uma caneta e quero vermelha. Contarei. E aí eu abri o verbo. E no meio do verbo eu pus este pronome. E aí é uma mesóclise ou colocação mesoclítica. Então, a primeira coisa é você se acostumar, se familiarizar com essa nomenclatura. Próclise, pronome antes do verbo. Quando eu falo de pronome, só vale para pronomes átonos. Mais um pouquinho. Pronomes átonos, o se como índice de indeterminação do sujeito também se submete às regras de colocação pronominal. O se como partícula passivadora também se submete às regras de colocação pronominal. Então, as regras de colocação pronominal se aplicam aos pronomes átonos e ao se como índice ou como partícula passivadora. Pronome antes do verbo, próclise, colocação proclítica. Pronome depois do verbo, exigindo hífen, colocação enclítica ou ênclise. E o pronome no meio do verbo, abri o verbo, era contarei, abri o verbo, coloquei o pronome no meio, mesóclise. Tereza, mesóclise é muito chique.
Eu não acho, eu acho ela assim, eu acho, né? Boçal, assim, meio, sabe? Gente snob que usa mesóclise, eu não uso, acho muito feio. Não queria ficar conhecida como aquela professora que usa mesóclise. Não, prefiro não. Eu dou um jeito na frase, a gente já vai ver que a frase sempre permite, quando a gente escreve, claro, né? Que nós façamos alguns ajustes e evitemos certas construções. Vamos aprender a usar? Então vamos lá. Situação 1, próclise. A próclise está proibida, terminantemente proibida em início de período. Regra número 1 de colocação pronominal. Não se inicia frase, período, com pronome átono. Nunca. É uma regra absoluta. Não se inicia frase com pronome átono. Então, eu não posso dizer te amo. É um erro. Porque esse te é um pronome átono e eu não posso usar em início de período. Vou ter que usar a ênclise. Amo-te. Tereza, dava mesóclise aqui? Não, já vou antecipar que a gente só pode usar mesóclise e em certas situações com verbos no futuro. Porque você está vendo que eu abri o verbo aqui, vou voltar para mesóclise? Cantarei. Essa parte aqui que fica depois do pronome, ela indica futuro. Então, só é possível usar a mesóclise com verbo no futuro. Então, aqui tinha de ser amo-te. Me mande um recado. Não posso começar com me, que é um pronome átono. Próclise em início de período está sempre errado. Então, eu vou dizer mande-me um recado. Mande um recado a mim. Este me como objeto indireto. Isso é uma regra absoluta. Não se inicia frase com pronome átono. Segunda regra, que é proibição. Estamos falando da próclise, estamos falando de proibição. Próclise proibida após pausa. Em regra, pausa é qualquer sinal de pontuação. Vírgula, reticências, 2 pontos. Se for ponto, Tereza, se for ponto, aí eu caio aqui, não é? Porque aí eu caio no de cima, que vai ser início de período. Mas olha só, esta regra 1 é absoluta, esta aqui é relativa. Próclise proibida após pausa, exceto se houver termo intercalado. Então, eu lhe dei aqui 3 frases, vamos analisar. No domingo, te vi no parque. No domingo, vírgula, adjunto adverbial antecipado, e eu tenho aqui uma próclise que está errada. Isso aqui é erro. Porque, em regra, depois de pausa, não se usa próclise, e este T está antes deste verbo. No domingo, vi-te no parque. Certo. No domingo, vírgula, a vírgula em regra repudia, manda para longe o pronome oblíquo átono, e eu usei aqui a ênclise porque estou depois de pausa. Certo. Mas olha a terceira. Eu, no domingo, te vi no parque. Eu tenho uma vírgula, que é uma pausa, e depois eu tenho um pronome, que está em próclise, mas aqui está certo. Por que aqui está certo, Tereza? Porque aqui eu caí na exceção. Olha o que a exceção está dizendo. Exceto se houver termo intercalado. E esta vírgula aqui está fazendo par com esta vírgula aqui, intercalando este termo, que é, na verdade, um adjunto adverbial de tempo, que está no meio da oração. Então, olha só. Primeira regrinha de proibição da próclise é absoluta. Não se usa próclise em início de período. A próclise está proibida em início de período. A segunda regra, que é a proibição da próclise após pausa, ela não é absoluta, ela é relativa. Se esta pausa indicar um termo intercalado, que estava no meio, como aqui no domingo, a próclise pode ser usada. Pode, porque também aqui eu poderia dizer eu no domingo vi-te no parque. E estaria certo do mesmo jeito. Entendemos? Vamos lá.
Continuamos com a próclise. Vimos a próclise, colocação do pronome antes do verbo em situações em que ela é proibida. E agora vamos ver a próclise, a colocação do pronome antes do verbo em situações em que ela é obrigatória. Eu vou pôr um asterisco aqui em obrigatória, porque há algumas situações em que isso vai ser relativizado. Mas, por enquanto, vamos entender a regra antes da exceção. A próclise será obrigatória quando houver fator de próclise. O que é um fator de próclise, Tereza? Alguns fatores de próclise são palavras atrativas, são palavras que são como um imã, elas atraem o pronome para junto delas. E aí, se elas estiverem antes do verbo, evidentemente, os pronomes vão ficar também antes do verbo. E alguns fatores de próclise não são palavras atrativas, são construções sintáticas. Vamos ver todas aqui. Primeiro fator de próclise, porque é uma palavra negativa, porque é uma palavra atrativa, são as palavras negativas. Eu digo, ninguém nos enviou o material. Esse ninguém está atraindo o nos, porque ele é um imã. Ele é um chamado fator de próclise por atração. Eu não poderia dizer ninguém enviou-nos. A próclise aqui é obrigatória. Isso não se resolve rapidamente. Este se está antes do verbo por atração do não, que é uma palavra negativa. Ninguém, não, jamais, nunca. Palavras negativas são fatores de atração, atraem os pronomes, determinam a próclise. Os advérbios. Aqui se faz, aqui se paga. O aqui é advérbio. Aqui é um advérbio. E é este advérbio que está puxando, atraindo este ser. Aqui se faz, aqui se paga. E não aqui faz-se, aqui paga-se. Os advérbios são palavras atrativas. Conjunção integrante. Disseram que nos encontrariam aqui. Disseram isso. Este que é uma conjunção integrante. Conjunção integrante é uma palavra atrativa. Perguntaram se lhe era conveniente o prazo. Se lhe perguntaram isso. Este se aqui é uma conjunção integrante. As conjunções integrantes, as orações subordinadas, de modo geral, são fatores de próclise, são palavras atrativas. Pronome relativo também é fator de próclise. A proposta que me fizeram é irrecusável. A proposta a qual, lembra-se? Quando o que é substituível por o, a, os, quais, as quais, o qual, a qual, ele é um pronome relativo. Não poderia ser aqui, Tereza, a proposta que fizeram-me é irrecusável? Não, não poderia. Momento para uma pausa. O que, a palavra que, o que quer que ela seja, será um fator de próclise. Ela apareceu aqui como conjunção integrante, apareceu aqui como pronome relativo. Pode ser que ela apareça como uma conjunção subordinativa consecutiva. Ele falou tanto que me convenceu. Este que introduziria uma consequência. Todo que é fator de atração de pronomes átonos. Todo que é fator de próclise. Anote aí que isso é importante, que os examinadores adoram cobrar este que como fator de próclise. Também será fator de próclise o pronome indefinido. Então, eu digo, tudo se resolverá. Não poderia dizer tudo resolverá-se. Esse tudo é um pronome indefinido, ele está atraindo este se. Tudo será resolvido, né? Este se é uma partícula passivadora. Vou repetir que além dos pronomes átonos, o se partícula passivadora e o se índice de indeterminação também seguem as regras de colocação pronominal. Tudo isso aqui é palavra atrativa. Mas alguns fatores de próclise são fatores de próclise
porque são construções sintáticas e não porque há uma palavra atrativa. Por exemplo, isso aqui, Deus te ouça. Esse T está em próclise, não é por causa da palavra Deus, que é uma palavra atrativa para a gramática. É porque esta frase é uma frase exclamativa, que é fator de próclise, podem acrescentar aqui, e optativa. A frase optativa é aquela que expressa um desejo de quem fala. Então, pode ser frase optativa ou exclamativa. Esta aqui é 2 em 1, tá? Ela é ao mesmo tempo optativa, como se fosse eu espero que Deus te ouça. A frase optativa é essa que expressa um desejo, só que a gente não diz eu espero que Deus te ouça, a gente só diz Deus te ouça. É uma frase optativa. E também exclamativa. Então, olha, a próclise aqui não é por atração da palavra Deus, é pela própria construção sintática da frase. Aqui em cima é por atração do em, só que o em só atrai o pronome se estiver seguido de gerúndio. Em se tratando de música, sou uma negação. Em se falando dele, olha ele, em se e não em falando-se. Mas este em só será um fator de atração se esta preposição, como aqui, estiver seguida de gerúndio. Então, estes fatores de próclise se subdividem. A maioria é chamado de palavra atrativa ou partícula atrativa. Entre esta palavra atrativa e o pronome não pode haver pontuação, porque se houver pontuação, nós caímos lá naquele critério que diz que depois de pausa, em regra, não se usa próclise, a não ser que haja um termo intercalado, certo? Então, essas palavras são atrativas se entre elas e o pronome que elas estão atraindo não houver pontuação. Se houver pontuação, a gente cai no slide anterior, a gente vai ter de ver se esse termo que está aí pontuado está intercalado ou não. Aprendemos o fator de próclise, aprendemos os fatores, vimos que o que, independente do que ele seja conjunção integrante, seja pronome relativo, vai ser um fator de próclise. Vamos aplicar? Vamos aplicar. Vamos trabalhar. Primeira questão. Em evidencia-se, o pronome se pode facultativa e corretamente ser tanto posposto, como aí foi empregado, quanto anteposto à forma verbal, se evidencia. Não, olha só. Isso aqui não está com letra maiúscula? Isso aqui também não está com letra maiúscula? O que que essa letra maiúscula significa? Que é início de período. E o que que nós falamos sobre a próclise e início de período? Que está terminantemente proibida. Não se inicia período com pronome átono. Bom, então, este C está errado. Ele diz que pode facultativa e corretamente ser posposto, como aí está, né? Ele está em ênclise posposto, e aí ele vai propor que seja anteposto à forma verbal. Se evidencia. Não, eu não preciso voltar ao texto. A minha pista aqui, a minha dica aqui é esta inicial maiúscula que me faz dizer que é início de período. Errado. 2. O deslocamento da partícula C em define-se, que estava lá na linha 4, para o início do período, escrevendo se define, prejudicaria, tem que ler o item com atenção, prejudicaria a correção gramatical do período. Sim ou não? De novo, olha a pista. Não está aqui com inicial maiúscula? Está aqui com inicial maiúscula, Tereza. Define-se. E aí ele colocou o C define, ficou esse C. Bom, se é inicial maiúscula, significa o quê? Significa que é início de período. Se é início de período, significa que eu não posso. Se eu não posso, significa que o item está certo. Eu não posso dizer se define.
Isso aqui é um pronome, né? Estava em ênclise corretamente, aí com o hífen, ele colocou em próclise, mas próclise sempre errada, eu uso sempre sem medo algum, sempre errada em início de período. E aqui eu sei que é início de período por causa do inicial maiúsculo. Inicial maiúsculo é início de período, a não ser, evidentemente, que seja um substantivo próprio, o que não é o caso aqui. Então, próclise sempre errada em início de período. Como ele diz que prejudicaria, o item está certo. 3. Na oração, mas não nos ocorre uma palavra satisfatória. Não nos ocorre. Esse nos aqui é o nosso pronome átono e está em próclise, certo? Está antes do verbo. Olha o verbo aqui. A próclise do pronome, que é esse nos, deve-se à presença do advérbio de negação. Ok, que é esse não. Ele é, digamos assim, um duplo fator de próclise, uma palavra negativa, que é o fator de próclise mais conhecido, e também é um advérbio. Certinho. É obrigatório aqui, Tereza? Sim, é obrigatório. Não nos ocorre. Não poderia ser não ocorre-nos. 4. Em não se trata, a partícula se poderia ser corretamente empregada após o verbo, escrevendo não trata-se. Não poderia. Não poderia porque este não aqui é uma palavra negativa, que é um fator de próclise. E então eu devo dizer não se trata e não trata-se. O item está errado. Tereza, eu fiquei curioso, porque quando você disse assim, próclise obrigatória, você colocou um asterisco, quer dizer, porque você disse também não é tão obrigatória assim. E eu fiquei curioso, vamos lá, vou antecipar, tá? Vou antecipar o que a gente vai ver lá adiante, já já. Se eu dissesse assim, ele disse que não se tratava, que não se trata de uma decisão pessoal. Por exemplo, continue aqui a frase. Ele disse não se tratar de uma decisão pessoal. Ou ele disse não tratar-se de uma decisão pessoal. Preste atenção. No primeiro caso, ele disse que não se trata, este se só pode ficar em próclise por causa do não. Não posso dizer, ele disse que não trata-se. Mas aqui ele disse não se tratar, está certo. E aqui ele disse não tratar-se, está certo também. Peraí, Tereza, peraí, como é que isso aqui pode estar certo? Não tratar-se. Se tem o não, que é um fator de atração. Mas por isso aquele asterisco lá no slide anterior. E escreva aí. A ênclise. Aqui não foi uma ênclise? Não tratar-se. O pronome não está depois do verbo. A ênclise está sempre certa com verbo no infinitivo, mesmo que haja fator de próclise. Por isso o asterisco. Depois eu vou registrar isso direitinho quando nós falarmos da ênclise. Porque eu já coloquei aquele asterisco, porque senão algumas pessoas acham que apareceu um daqueles fatores de atração, palavra negativa, de verbo e conjunção subordinativa, já sei que a próclise é obrigatória. E aqui não, né? Eu tenho aqui um não, ele disse não tratar-se, apesar de haver o não, que é uma palavra negativa, e um advérbio ao mesmo tempo, a ênclise é possível, não é obrigatória, também está certo não se tratar. A ênclise é possível porque o verbo está no infinitivo. E eu vou repetir, a ênclise está sempre certa com verbo no infinitivo, mesmo que exista fator de próclise. Tá? Mas no outro de cima, não se trata, não podia ter a ênclise, porque aqui o verbo não está no infinitivo. E nem aqui no item o verbo está no infinitivo. Então,
O item está errado, não podia ser não trata-se. 5. No segmento, isso então nem se fala. A posição do pronome ser justifica-se pela presença de palavra de sentido negativo. Certinho. Esse nem aqui é uma palavra negativa. Olha, o nem é uma contração do e com o não, né? Na história dele. Então, todo nem é negativo. Palavra negativa é fator de próclise. O item está certo. 6. Na linha 3, a partícula C em si tratando poderia ser deslocada para imediatamente após a forma verbal tratando, sem prejuízo da correção gramatical do texto, desde que empregado o if. Ele quer que fique assim, em tratando-se. Mas não, porque se você voltar lá na sua tabelinha de fator de próclise, você vai ver que o em, a preposição em, seguida de verbo no gerúndio, é fator de próclise. Então, tinha de ser mesmo em se tratando. Não pode ser em tratando-se. 7. Não haveria prejuízo para a correção gramatical do texto. Não haveria prejuízo para a correção gramatical do texto, caso os pronomes se e a fossem deslocados para imediatamente após as formas verbais aplicava e apanhasse. Escrevendo-se, aí ele vai me dar a frase que ele diz que é certa. Que aplicava-se e caso apanhasse-a, respectivamente. O que eu falei do quê? Eu falei que este que é sempre um fator de próclise. Então, eu não posso dizer que aplicava-se. Nunca. Este que atrai este se. Ia ter de ficar que se aplicava. Outra coisa, o caso é uma conjunção condicional. Caso a apanhasse, ele está dizendo que poderia ser caso apanhasse-a. Mas não, porque caso é uma conjunção condicional. As conjunções condicionais são subordinativas, introduzem orações subordinadas. E elas são fatores de próclise, esse a tinha que estar aqui, caso a apanhasse. Então, não precisava voltar ao texto. As duas frases que ele está me dando como se estivessem corretas, não estão corretas, porque a próclise nas duas é obrigatória. 8. Em que a mantém coesa e saudável. Que a, necessariamente, que esse que é um fator de atração. O deslocamento do pronome a para logo após a forma verbal mantém prejudicaria a correção gramatical do período, certo? Prejudicaria a correção gramatical. Que a mantém tem de ser que a mantém, não podia ser que mantenha. Esse que puxa, atrai o a. Preste atenção que hora ele diz que prejudica, hora ele diz que mantém, você tem de ficar atento. 9. Com vistas a desatar os nós que as asfixiam. Os nós, esse nós aqui é substantivo, que esse que atraiu o a, certo? Não poderia ser ênclise. Veja o que ele vai propor. O pronome oblíquo as também poderia ser empregado em posição pós-verbal, ou seja, depois do verbo, ou seja, em ênclise, da seguinte forma: asfixiam-nas. Não, não porque há o quê. E o que é um fator de atração. 10. Coisas que realmente duram ou que se decompõem. Olha o que de novo. Não foi à toa que eu pedi para você destacar o que lá naquela tabelinha. Que as bancas adoram cobrar este que como fator de próclise. Coisas que realmente duram ou que se decompõem de uma forma verde. Em se decompõe, ele até vai me dar outra parte que eu nem preciso. Só o se decompõe já está errado. O pronome se poderia ser posposto à forma verbal decompõe-se. Não, já parei. Você está vendo que eu nem vi o trecho em que tinha um se pode, ou que podia ser pode ser ou não. Não interessa. Interessa que aqui, ou que se decompõe, o se tem de estar em próclise antes do verbo, por atração do que.
E ele está dizendo que poderia estar posposto, decompõe-se, e eu sei que não. Então, terminamos a próclise. Próclise obrigatória. Cuidado, quando o verbo estiver no infinitivo, a ênclise é sempre possível, está sempre correta, mesmo que haja fator de próclise, por isso o asterisco lá, você já fez a observação no seu material. E a próclise proibida, de maneira absoluta em início de período, de maneira relativa depois de pausa, né? Se o termo estiver intercalado, pode. Tereza, deixe-me dizer uma coisa. Estou aprendendo, muito bem. Deixe eu dizer não pode. Já vimos que não posso usar o pronome eu aqui, que é um sujeito acusativo. E me deixe dizer também não, porque não posso começar com o pronome átono. Eu vou repetir que você precisa aprender, estudar, fixar e, mais importante, usar, porque você naturaliza os procedimentos. Chegar na hora da sua prova, você naturalizou, faz parte da sua rotina. Eu acho que é a única matéria em que dá para você usar o que você aprende cotidianamente, né, todos os dias aí. Certo? Voltamos já já falando de ênclise e de mesóclise. Ensiná-lo-ei a usar a mesóclise. Certo? Até já!